Oi. Esse episódio faz parte de uma série que começa no episódio 120. É importante você escutar desde o começo para entender bem a história. E eu também preciso te dar uma notícia que vem naquele esquema parte boa e parte ruim. A parte ruim é que a série Dois Rios não vai terminar nesse episódio. A história cresceu ainda mais, então a gente simplesmente não deu conta de amarrar todas as pontas numa trilogia. A parte boa é que a gente vai ter um quarto episódio e que esse episódio vai sair antes do que de costume, já na semana que vem. Eu te peço um pouco de paciência e prometo que o final vai compensar. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Depois de meses de apuração, dezenas de entrevistas e uma longa viagem, a gente estava diante de um entrevistado diferente de todos os outros. Um homem que não só tinha vivido em Dois Rios quando o presídio ainda funcionava, mas que também tinha trabalhado dentro do caldeirão do inferno. O ex-policial penal José Moisés Domingos Pereira. E a conversa com Moisés foi interessante porque ele contou de como era o cotidiano de Dois Rios, do convívio com os presos, das fugas cinematográficas e das buscas na mata que duravam dias. Mas para além disso, a conversa com Moisés é importante para a gente entender melhor a ideologia militar que forjou boa parte dos moradores da vila. Eu comecei a conversa perguntando sobre a chegada dele na Ilha Grande, que aconteceu em 1986, portanto já no período democrático. Quando eu cheguei aqui, o Abraão era uma vilazinha de meia dúzia de pescadores, né? O senhor já era policial quando o senhor chegou aqui, então? Sim. Quando o senhor soube que ia ser transferido para cá, o que o senhor pensou na época? Olha, disseram, ou vocês vão para Ilha Grande ou vocês vão para Ilha Grande. E assim, sem lá muita opção, o Moisés veio, de barco, por Mangaratiba. Para Abraão, dava em torno aí de umas 30 ou 40 pessoas, vinha superlotada, a escotilha ficava da altura dos seus olhos, no nível do mar, lotava. Então tinha o cheiro do suor, do óleo diesel, do vômito, do cigarro. E quanto tempo que era a travessia? Era mais ou menos uma hora. Aqui vale lembrar que isso foi depois da abertura da Rio Santos, então essa já é a viagem mais curta. Uma de ressaca, por exemplo, soprando de vento sul para Mangaratiba, você pega a maré de frente. Então a onda passava por cima do barco praticamente. E parava aqui em Dois Rios ou parava em Abraão? Parava no Abraão, onde também os presos eram transportados, que eram recebidos no Abraão, depois embarcados no caminhão para vir para cá. Aí você tinha que vir com visitantes do Abraão, que era a minoria, moradores, no caso a grande maioria, né, que visitantes quase não tinham, com a tua família dentro daquele barco, com visita de preso, e vir para cá. Tinha ocasiões em que você tinha que ficar no cais para poder dar lugar para visita de preso pela política governamental vigente na época. O preso tinha mais prioridade que os próprios servidores. E se hoje o transporte na ilha é apontado pelos moradores como um dos maiores problemas na administração da UERJ, naquela época a situação não era exatamente ideal. E cheguei no Abraão, depois pegamos o transporte. E o transporte o que era? Caminhão? Era um caminhão. Vinha na carroceria, chacoalhando? Com família, sem família, quem viesse vinha na carroceria, normal. Na carroceria tinha os bancos, Sim, tipo, carroceria. carroceria de madeira. É pau de arara, resumindo. Sei. Viemos pra cá, pra trabalho. Ficávamos 7 dias aqui, 7 dias em casa. E como é que era o cotidiano de ficar aqui? O senhor tinha uma casa naquela época já? Não, nós ficávamos no alojamento. E como é que era esse alojamento? Era divertido. Era divertido. Conta pra gente como é que era mais ou menos, o que era divertido que o senhor fala? Era divertido? A diversão que nós tínhamos na época aqui era alojamento e pescar. E tinha visitar algumas. Pula essa parte. Tinha umas visitas, umas companhias, vamos dizer. Tinha companhia. Que traziam pra cá? Não, companhia que estava aqui. Tava aqui. Entendi. O Moisés contou que a vida em Dois Rios era bem tranquila, a não ser, claro, quando tinha fuga. O pessoal cavava tuna, é isso? O Maxim falou que era tuna. Eu tinha na quadra de esporte que tinha, onde é o anexo hoje, tinha uma quadra, embaixo da quadra era oca. Eu entrei ali debaixo diversas vezes.
E tinha túnel lá. Um túnel ali dentro. Mas você falou também de pular um muro. Eles conseguiam pular um muro? Tinha o policial em cima da muralha, armado. Mas o ser humano, ele é versátil e é surpreendente, porque o preso, bicho largatixa, que sobe na parede, tinha preso que conseguia fazer isso. Mas como? E aí eu pagava a luz. Faltou luz, ele cerrou a grade previamente, caiu no pátio, correu até a muralha. Então eles já deixavam tudo pronto pra quando fosse acabar a luz, todo mundo sair correndo. Eles têm 25 horas por dia para planejar. E se alguns caiçaras viam essas fugas como bem-vindas quebras do marasmo, o Moisés via só como quebras do sossego mesmo. Domingo, depois do almoço, chega a viatura lá, te apanha, vai fugir o preso caiu no mato. Foi em tal lugar, até você achar onde foi que o preso entrou na mata para procurar o cara, é o dia, a noite, no meio do mato. E como é que acha? É rastro, perguntando, Não, a gente deixa vestir. Pra quem tá acostumado a fazer isso, é só olhar o chão e ver pra onde ele foi, se ele foi pra lá, se ele tá voltando. E o preso se engana muito. Que pegar aqueles mapinhas que tinha na época, e ainda tem até hoje, que o continente é logo aqui, no olhar, o continente tá aqui, se eu entrar na água aqui, eu vou sair aqui em 2 braçadas. Não vai. Teve presos que fugiram aqui numa canoa grande da pesca, nossa pesca ali, 8 presos que até hoje estão esperando ele chegar em casa e ele nunca chegou. Sumiram no mar? Sim. O mar, hoje de tarde, por exemplo, antes de vocês chegarem aqui, isso aqui estava sereninho, estava só sem nada. Como é que já está agora? Por Moisés, essas fugas frequentes estavam ligadas com uma certa restrição no uso da força que, segundo ele, era imposta aos guardas do presídio. O preso tem o dever de fugir. E do policial militar que está na muralha, é impedir que ele o faça, usando os meios legais. Mas quando você tem uma governabilidade que favorece a criminalidade, então você fica amarrado. E com a pastoral penal da época, que também sempre favoreceu a criminalidade, então... Mas como é que era esse favorecimento? O que vocês não tinham? O que permitia que os presos fugissem? O preso fugiu. Você tem a obrigação de pedir. O cara conseguiu pular o muro. Se ele adentrasse na mata, tinha que ir na captura dele. Se fosse um preso já acostumado a fazer isso, você deveria demorar 2, 3, 4, 5 dias para capturar o dito cujo. Acostumado? Isso... Quer dizer, tinha preso que estava acostumado a andar na mata de tanto que fugia, é isso? De tanto que fugia. Nossa. Você não podia matar o cara. Quer dizer, o favorecimento que o governo e a pastoral carcerária davam aos presos era obrigar os guardas a trazerem os fugitivos vivos, em vez de simplesmente abaterem os infelizes com um tiro, provavelmente pelas costas. Tinha que trazer o cara de volta. Diante disso, eu lembrei das crianças, de um menino Maxia jogando bola, tendo de se abaixar quando os presos saíam em disparada. Isso acontecia mesmo? E por que a ordem de se abaixar? Normalmente, onde a turma brincava de bola é ali na quadra, atrás do cassino. O preso normalmente, quando fugia do presídio, ele não vinha pra cá, era raríssimo acontecer. Ele não vinha pra cá, ele ficava, era do prédio principal pra trás. É o caminho que vai pra Parnaioca. Eu acho que isso daí é lembrança romantizada do Maxi. Ele poderia até fazer isso se fosse no horário vespertino. Como às vezes acontecia. Acontecia também? Sim. Mas é porque quando você ouve tiro, a primeira tendência que foi ensinada aqui para a turma da época era você se atirar no chão. Entendi. E os caras não estavam atirando pra cá, até porque eles não são loucos, porque pra cá é a vila de moradores. Tem que atirar pra onde o preso fugiu. Mas eles atiravam pra cima ou atirava... Não, meu amigo. Você acha que você tá com a arma na mão, pula o preso pelo muro e vai não, atirar pra porque cima? O senhor falou que vocês não podiam atirar no preso antes. Não, eu não disse isso. De fato, ele não disse. Disse que não podia matar, mas... Você não pode matar o preso. Entendi, Mas atirar pode. Se o preso está restrito e ele foge, é o direito do humano. Primeiro, direito dos manos. Ah, mas ele não estava armado. Campeão, ele estava com a faca na mão. Se eu não atiro nele, ele arpinha a faca em mim. Quem que morre primeiro? Aqui, vale pontuar que os guardas que tinham autorização para portar armas e que estariam na posição de fazer esse tipo de contenção estavam nas guaritas das muralhas, a salvo de qualquer colher limada para virar faca. A orientação que nós recebemos é não atirar para matar. Você Entendi. tem que conter o preso. Mas no final atirava. Tem que atirar, meu amigo. Tá.
E quando os presos conseguiam escapar da saraivada de balas disparada das guaritas... O senhor lembra de alguma captura que foi mais difícil, que o senhor participou, que vale a pena contar essa história? Veja bem, o preso fugiu daqui, nós fomos até o Bananal. O senhor lembra o nome do preso? É que tem uns presos famosos aqui, né? O Escadinha, acho que é o mais famoso. Escadinha... O José Carlos dos Reis Ensina foi um dos fundadores da Falange Vermelha. Ele ficou famoso por ter fugido do presídio de helicóptero, o que lhe rendeu o apelido de Escadinha. Na lenda, ele subiu por uma escada de cordas jogada de um helicóptero. Na realidade, pelo menos a realidade que a gente apurou, a fuga foi um pouco menos cinematográfica. Segundo Moisés e várias outras pessoas com quem a gente conversou, o Escadinha não estava dentro do presídio quando fugiu, pelo simples fato de que ele não vivia dentro do presídio. Isso aqui onde hoje é a lixeira, ali era o CVI, que é Casa de Visita de Interno. Mas morava uma colônia de presos extramuro lá atrás, que chamava na favela. Não tinha uma escola. E os presos tinham a escola deles e o filho do funcionário tinha outra. Morava quase um quantitativo de visita de preso do lado do presídio. A parte ruim ninguém conta, né? E era ali que o Escadinha morava? Ele morava mais para trás. Respondi o confere. O confere é a lista de chamada feita no final de todos os dias, justamente para ver se não tem nenhum preso faltando. Mas na verdade, ele ficava a maior parte do tempo extramuro, devido à personalidade dele. Quem o colocou aqui fora? Alguém da administração. Quem era a administração? O capitão-diretor. Segundo Moisés, o Escadinha, que era visto como uma espécie de Robin Hood carioca, distribuindo parte do que ganhava na comunidade, distribuía outra parte como propina para poder morar do lado de fora do caldeirão do inferno. Por exemplo, o Escadinha tinha o irmão dele, o Paulo Roberto dos Reis Ensina. Perigosíssimo, que cortava cabelo extramuro. Cortava cabelo? É, inclusive o meu. Mas a verdade é que, ainda que sem escada, um helicóptero pousou sim em Ilha Grande e levou José Carlos Ensina direto para a liberdade. Ele entregava pão. Ele tinha muita personalidade, como eu já frisei. Sempre que dizia a palavra personalidade, o Moisés esfregava o dedão no indicador, deixando claro que a tal personalidade, na verdade, era dinheiro. Se ele trabalhava aqui fora, a família também morava extramuro. Então, se você tem personalidade, você vai lá, você faz um contato lá no Rio de Janeiro, vem uma... Mas veio helicóptero para pegar ele? Com certeza. Por exemplo, se tiver um mar soprando de leste para cá, pousa ali na esquina que tu não escuta. Então o helicóptero pousou aqui, ele entrou no helicóptero e foi embora. Simples assim. Ah, então não teve aquela história de... Você acredita em cinema, é? Tem uns defeitos especiais? Então, é desse jeito. O Escadinha acabou recapturado no ano seguinte, depois de ser baleado em um tiroteio. Ironicamente, ele foi levado de volta à ilha a bordo de um helicóptero. É um paradoxo. Na época era um paradoxo isso aqui. Porque na época havia respeito entre o preso e a polícia. E havia uma convivência, assim, de ficar... Até uma certa amizade, de certa forma? Eu tirava 24 presos e o Nicásio tirava mais 25, 30. Nós íamos para a estrada, só ia nós dois. Para trabalhar? Sim. Consertar a estrada. A estrada era um tapete isso aqui. Uhum. E aí você sabia que eles não iam tentar fazer nada? Porque eu ia armado. Só que aquela arma ali era mais para efeito. Se eu fosse distraído em algum segundo, não me segurasse, acabou a situação. O que o senhor acha desse apelido que deram aqui pro Caldeirão do Diabo? Olha, só sabe isso quem já esteve aqui ou quem já esteve no cárcere. Porque aqui realmente a prisão em si não é um lugar para ninguém. E é a escola onde você entra ruim e sai pior. Não recupera ninguém. Você considerava aqui o Caldeirão do Diabo também? Quando nós fazemos o curso, eles botam numa mesa, maior que essa, várias armas no cantinho, um bloquinho e uma caneta. Uhum. Você, como agente do Estado, a sua palavra é lei. O que você escrever, você ferra a vida do interno. Porque o preso foge, recapturado, ele vai sofrer as sanções. Você quer espancar um preso? Papel e caneta. Você quer alejar um preso? Papel e caneta. Como assim? Me explica melhor. Eu tava com 24 presos. Fugiu um, nunca perdi ninguém. O Nicásio já perdeu, mas eu nunca perdi ninguém.
eu vou recolher os restantes, todo o prédio vai ser recolhido e só vai voltar a sair quando aquele for recapturado. Todo mundo sofre com a fuga. E aí tem a coletividade ali. Vai pegar ele, vai dar-lhe um mimo, entendeu? Entendi. Claro que quando o preso era capturado, ele já não costumava chegar na melhor das condições. Então, um policial que perdeu 3, 4, 5 dias no meio do mato, vai capturar o preso lá, automaticamente ele não vai trazer ele com ô, meu querido, prazer te ver. Ele não vai fazer isso. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 122 de Escafandro já começou. Nele a gente vai mergulhar mais fundo no que motiva os moradores de Dois Rios a odiarem a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida pelos ouvintes e que isso é feito por meio de um financiamento coletivo. Se você gosta do nosso trabalho, se quer que ele se fortaleça, se quer ouvir mais séries aprofundadas como essa, se tem uma sobrinha aí no fim do mês, vem fazer parte do grupo de humanos luminosos que apoia o podcast financeiramente. Com R$5 você já consegue apoiar e tem direito a mimos como escutar os episódios um dia antes, ter o nome citado aqui e entrar na fila para gravar o encerramento de um programa. O caminho para apoiar o podcast é simples, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar de outra forma, por Pix recorrente, pelo Orelo ou pelo PayPal, não tem problema também. É só ir lá em radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. No mais, se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o projeto, gente como a Ariane Garcia, o Áquila Paz da Rosa, o Teófilo Joaquim da Silva Júnior e o Tomás São Tiago, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. A gente poderia ter passado o restante da tarde ouvindo Moisés contar histórias da época do presídio. Mas a gente tinha pouco tempo antes do ônibus sair para Abraão e uma série de perguntas a fazer sobre a briga com a UERJ. E a gente fez essas perguntas. E o Moisés fez as mesmas reclamações de todo mundo. Que não tinha escola, não tinha posto de saúde, que a estrada era muito melhor antes. Mas aí ele contou uma história que na época me pareceu besta, mas que depois, olhando com a perspectiva que a gente foi ganhando aos poucos, ficou mais importante. Essa história começa com a chegada de alguns turistas em Dois Rios. E um era amigo meu. Pô, cara, eu vou ficar aí o final de semana aí, sem problema. O restante do pessoal foi embora e esse amigo ficou. Passou 2 dias, apareceu um funcionário da UERJ lá em casa. Ah, fulano de tal ficou aqui em casa. Ele ficou aqui porque ele é meu amigo, da minha cidade. Dormiu aqui hoje e foi embora. Esses 2 dias foi embora no dia seguinte. Segundo Moisés, o tal funcionário falou, tá bom, beleza, e vida que segue. Mas aí... Foi no meu aniversário. Eu fui pra Angra, quando eu volto, minha esposa não sabia. Um dos funcionários do Departamento do Patrimônio chegou lá em casa com um documento que ela assinou. Eu tinha 30 dias para desocupar a casa. Ah, o senhor também foi notificado? Foi. O Moisés falou que foi ao Rio de Janeiro, conversou com a diretora do patrimônio, mas não teve acordo. Não tem acordo, não tem conversa, eu preocupado. Só que aí, uma amiga dele falou que tinha um professor que poderia ajudar e ele voltou à UERJ. Conversei com o professor Roberto. Teve uma reunião no secretário de Ciência e Tecnologia, que também era conhecido meu. Ele chamou o procurador da UERJ, chamou a diretora de patrimônio, chamou várias pessoas lá para saber por que estava acontecendo. Aí nós falamos. O cara bateu na mesa, esperneou, xingou um bocado de gente. E aí a casa, o senhor ficou com a casa? Continuei com a casa. E agora, no ano passado, no início desse ano, eles me deram um tempo de mais 6 anos. Como eu disse lá atrás, essa história poderia ser banal, mas ela não é. Porque o próprio Moisés está ajudando o Ururaí a coletar assinaturas para que a universidade deixe a Vila de Dois Rios. E uma parte dessa movimentação teria a ver com a falta de flexibilidade da universidade. Uma flexibilidade que, curiosamente, parecia maior conforme a gente cavucava a história. Afinal, depois da reclamação, eles deixaram Moisés continuar na casa. Por outro lado, o Moisés carrega um caderninho onde tem anotado o nome das pessoas que são remanescentes da época do presídio. São um termo de 6 anos, que são os remanescentes. E que foram processadas ou ameaçadas de despejo pela UERJ. Vamos lá, seu Carlinhos,
Fernando, Dalvana, Heleno, Julinho, Goró. No final, ele chegou a um número aproximado. Dá mais ou menos uma base entre 15 cabeças. 15. 15 cabeças. Que perderam, que tiveram que sair. Agora, que estão em vias de sair, tá a Tereza do Buiu, tem o Max, tem o Heleno, tem a Jusileia, que é o Gustavo, e o Ronaldo. 5. Então, mais ou menos 15 tiveram que sair e 5 podem ter que sair. Esse número, ainda segundo as contas do Moisés, são assustadoramente parecidos com o total de moradores remanescentes que assinam um termo de 6 anos, não um termo que é dado a atrapalhadores e a casos excepcionais de 2 anos. Os remanescentes mesmo do presídio são somente 20. Sendo que esse aqui já pediu a casa dele, esse já pediu a casa dele, esse aqui já não mora mais, esse é o Max. Pediram a casa dele? Já pediram a casa dele, esse aqui também já saiu da casa. Esse que pediram a casa dele tem coisa de 1 mês. Pode tirar uma foto dessa parte, né? Ele fechou o caderninho e colocou em cima do carrinho de inox onde estava guardando as latinhas de refrigerante que não tinham sido vendidas durante o dia. E isso, de novo, deixou a gente numa zona cinzenta de informação. Porque pela primeira fala dele, parecia que todos os 15 estavam sofrendo algum tipo de processo. Mas depois, quando o Matheus voltou à pergunta, a resposta foi diferente. Vocês tiveram algum tipo de processo? Não. Daqui que tiveram processo foi só eu, Celi, Dona Zeneca também teve processo. Esse aqui, esse. Seu Moisés, muito obrigado. A gente se despediu do Moisés e se apressou para pegar o ônibus que já estava para sair, depois voltou sacolejando pela estrada, num percurso que dura longos 40 minutos, 1/3 do tempo que a gente gastou para fazer o mesmo percurso caminhando. Junto da gente, tinha meia dúzia de moradores de Dois Rios, inclusive o Moisés. A gente fez piada sobre a situação da estrada no caminho, se despediu novamente no Abraão e ele seguiu o rumo dele. Mas aí, antes que a gente saísse para comer alguma coisa perto da pousada, o Matheus bateu na porta do meu quarto. Tava com aquela mesma cara de quando o Ururaí escreveu proibindo a gente de publicar a entrevista que ele tinha topado com o CD. Pois é, a coisa toda estava se repetindo com Moisés. Aspas para a mensagem que ele mandou pelo WhatsApp. Meu camarada, foi muito bom ter conversado com vocês e informá-los das dificuldades que passamos, mas tudo que foi dito em nossa conversa não autorizo, em hipótese nenhuma, sua publicação. Fecha aspas. 3 minutos depois, às 7h09 da noite, ele mandou uma segunda mensagem. Abre aspas. Deixando bem claro, vocês não têm minha autorização para toda e qualquer publicação do meu nome e conversa quando na vinda de vocês na Vila de Dois Rios, Ilha Grande. Fecha aspas. No dia seguinte, a gente acordou bem cedo, pagou a pousada e começou a viagem de volta para São Paulo, levando 2 grandes incômodos na bagagem. O primeiro é que nos 3 dias que passou em Ilha Grande, a gente não conseguiu nem colocar o pé no mar. O segundo é que alguma coisa não estava certa na história que a gente tinha começado a contar. Eu não tinha motivo para duvidar do relato da Maria Teresa e do Maxier, mesmo porque boa parte do que eles contaram está documentado nos processos. Mas ao mesmo tempo, a gente tinha escutado uma porção de coisas que, em vez de fortalecer a denúncia, enfraqueciam. A fala do pescador, seu Edinho, o exagero do Maxier e do Ururaí e principalmente aquela paranoia de proibir a divulgação das entrevistas. Uma proibição que, importante dizer, não tem valor legal. A partir do momento que alguém concorda e dá uma entrevista e permite que essa entrevista seja gravada, esse alguém não pode mais voltar atrás. Imagina o tanto de falas bombásticas, furos e manchetes que teriam sido engavetados se qualquer picareta pudesse sair censurando a imprensa. Claro que o Ururaí e o Moisés podem sim processar a gente. Eles certamente vão perder, mas ainda assim, processos judiciais sempre têm um custo alto. De qualquer forma, isso não tem lá muita importância para a nossa história. O que importa mesmo é que eles tentaram censurar a nossa reportagem. E geralmente quando alguém tenta censurar uma reportagem é porque esse alguém tem alguma coisa para esconder. O problema, claro, é que a gente não conseguia entender exatamente o quê.
Diante disso, sem muito o que fazer, a gente resolveu ir em busca do outro lado. No caso, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente fez isso de duas formas e, para o melhor andamento da história, eu vou começar pela segunda forma, que foi via institucional. A gente procurou a assessoria de imprensa da UERJ, explicou que tinha uma série de denúncias feitas pelos moradores de Dois Rios e que queriam ouvir o lado da universidade. Eles responderam no ato e disseram ok, vamos falar, com muito prazer. E alguns dias depois, eu estava numa videochamada com a pró-reitora de Extensão e Cultura, Ana Maria de Almeida Santiago. E eu comecei pelo começo. O termo de cessão de Dois Rios para a UERJ, especificamente a cláusula 5ª. A UERJ se compromete a dar condições de vida dignas para os moradores da Vila Dois Rios, certo? E é uma questão bastante ampla, que deixa aberto aí um espaço para os moradores quererem mais, a UERJ oferecer menos. Como é que é essa questão, professora? O que eles argumentam é que não tem escola, não tem posto de saúde, a estrada está ruim, o transporte é limitado e tudo isso seria a responsabilidade da UERJ, né? Isso é o que muitos moradores com quem a gente conversou colocaram para a gente, né? As obrigações básicas lá do termo de cessão, no âmbito de uma universidade, era a construção do Centro de Estudos Ambientais e um museu. Aí lá na cláusula 5ª aparece lá essa questão da responsabilidade da manutenção da infraestrutura. Particularmente, a gente entende que é contraditório, porque, pelo termo de cessão, se colocou sob responsabilidade da universidade coisas que constitucionalmente não são responsabilidade da universidade. Então, assim, escola, ensino fundamental é obrigação do município, ensino médio é obrigação do Estado. Então, você tem uma série, né, de questões que geraram uma ambiguidade, né? Porque também dizer que a gente é responsável pela sobrevivência digna, o que é sobrevivência digna? É muito, muito complicado, né? Para Ana Santiago, uma boa parte desse problema tem a ver com a origem da vila. A comunidade compara com a realidade do presídio, de terem vivido dentro de uma vila militar, em que tudo era abastecido, tudo era propiciado, inclusive boa parte dos serviços que eram executados, que hoje eles dizem que a UERJ tem que executar, são serviços que eram desempenhados pelos presos. Então, é um contexto de modelo, né, de gestão que não dá para comparar. Lembra do Moisés contando de como levava os presos para consertar a estrada? Pois é. Quando houve o fechamento da escola, a gente até teve uma manifestação favorável ao fechamento da escola. Por quê? Porque era uma escola multisseriada, era uma professora que dava aula para todos os alunos em anos do fundamental diferenciado. Faltava muito, tinha sempre complicação, e, por outro lado, também a escola não cumpria a sua função precípua, né, que é a questão da convivência social, porque você gerava um núcleo fechado em si mesmo. A prefeitura, então, fecha a escola e concede transporte, tem um ônibus escolar e um motorista da prefeitura. Para Ana Santiago, ter um posto de saúde ali também é algo que não faz sentido do ponto de vista da saúde pública. Simplesmente porque não faz sentido ter um médico, uma enfermeira e todos os insumos médicos para atender a uma população que não chega a 100 pessoas. É também uma limitação que não diz respeito à universidade, mas ao fato de se morar numa ilha. É claro que eles tinham tudo isso com o presídio, porque o presídio era um presídio de segurança máxima que ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Então, o presídio tinha oficiais médicos, oficiais enfermeiros, né? E a universidade até chegou a tentar manter algum tipo de atendimento à saúde em Dois Rios. Nós chegamos a manter 2 enfermeiras lá concursadas, mas manter o servidor na ilha é difícil. Uma acabou pedindo exoneração e a outra pediu transferência. Hoje, o que acontece, como acontece em vários locais isolados do Brasil, é que os médicos se deslocam até os pacientes periodicamente. No caso de Dois Rios, profissionais de Abraão vão até a vila uma vez ao mês. E isso é conversado com os moradores? Porque parece que são discursos que estão trabalhando com outros paradigmas, assim, sabe? Um tá falando batata, outro tá respondendo tomate, sabe? Existe essa tentativa de diálogo com os moradores, professora? Existe, assim, o diálogo é muito difícil, entendeu? O diálogo e a negociação, ela parte do princípio que as duas partes vão sentar, vão ouvir os argumentos uma das outras e vão negociar um acordo, entendeu?
E os acordos são muito difíceis. Nós temos um histórico de acordos feitos não cumpridos. É uma relação tensa, né? E aí tem a questão do dinheiro. O argumento de que a UERJ quer se livrar dos moradores de Dois Rios que não trabalham para ela porque eles custam dinheiro. Isso é, inclusive, um contrassenso, porque o que acontece é que a UERJ, como todas, várias outras universidades do país, ela efetivamente ela não recebe de orçamento aquilo que precisa, né, para manter as coisas 100%. Lógico, então, que Dois Rios recebe menos recurso do que precisaria para estar legal, né? Mas isso não é diferente de outras unidades da universidade, inclusive no campus Maracanã, entendeu? Então não é uma questão assim, está relegado a segundo plano. Lógico que tudo lá é muito mais difícil de ser feito, mas a gente tem um investimento na área desde a sessão. E aí o que eu digo que é contraditório? Porque retirar o morador é assumir a responsabilidade pelo bem. E isso não é lucro, é prejuízo. As casas que estão ocupadas na Vila dos Rios, elas são mantidas pelos seus moradores. Lembra daquela flexibilidade da universidade que a gente falou lá atrás? Pois é, ela tem a ver com isso. Quer um exemplo? Ururaí. Ele é filho de uma pessoa que tinha direito à residência, mas ele hoje está numa residência que é termo próprio. Ele não está pendurado no termo da mãe. E isso, de certa forma, é uma concessão que a universidade faz, certo? Não teria obrigação de manter a casa... Não teria obrigação de fazer, e fez isso muito. Filhos, especialmente, né? Filhos e filhas, entendeu? E aí eu perguntei sobre um dos grandes nós na relação com os moradores. Os famigerados termos de permissão de uso, que, como você deve se lembrar, são de 6 anos para moradores remanescentes do presídio e de 2 anos para os trabalhadores da UERJ. Segundo a pró-reitora da universidade, essa foi uma obrigação legal que veio com a concessão da vila lá em 1984. O que acontece é que de 94 a 2000, a gente nunca conseguiu resolver essa pendenga. E em 2000, houve a assinatura de um termo de compromisso de ajustamento de conduta ambiental, que é conhecido como TAC da Ilha Grande. Nesse TAC da Ilha Grande, a UERJ tinha 2 obrigações: fazer o ordenamento de uso dos imóveis e o aproveitamento dos escombros do presídio. E a outra questão era a regularização dos termos de uso existentes. E quem pediu isso foi o quê? O Ministério Público que pediu? Ministério Público. E se a universidade não cumprisse com as exigências do tal TAC, ela podia simplesmente perder a concessão de Dois Rios. Segundo a Ana Santiago, a UERJ ficou de 2001 a 2003 tentando negociar as condições dos termos com os moradores. E aí a gente não consegue nenhuma definição. Eles exigiam hereditariedade, vitalicidade. Eram marcos que nós não poderíamos admitir, porque o termo de uso ele tem uma característica jurídica que ele tem que ser precário. Então, você não podia dar um termo de uso de 25 anos, vitalício, hereditário. E isso, juridicamente, não se sustentava. Eu participei bastante dessa negociação e, na época, houve até uma divergência com o jurídico da própria UERJ, que o jurídico queria baixar e a gente que estava na gestão dizia assim, não, mas, gente, pelo amor de Deus, a gente não consegue nem assinar o termo, vamos tentar compatibilizar. E aí chegamos aos tais 6 anos que o jurídico aceitou, mas os moradores nem assim aceitaram assinar. Pouquíssimos moradores aceitaram assinar. E aí foi aí que entrou as notificações judiciais. Que eles dizem, foram expulsos, foram não sei o que lá. Quem foi expulso foram aqueles que ou não moravam efetivamente, usavam o patrimônio, né, que é do Estado, como veraneio, como aluguel para turista, quer dizer, efetivamente não estavam ali na ilha, e quem não assinou termo. Aí eu perguntei sobre a quantidade de processos. Segundo Moisés, pelo menos 15 pessoas foram processadas pela UERJ. A Ana Santiago não soube dizer o número exato, mas segundo ela, isso não tem lá muita importância.
Porque no primeiro momento a universidade teve que ir à justiça contra praticamente todo mundo, porque quase ninguém topou assinar o tal termo. Que como ninguém decidia assinar o termo, a medida jurídica foi tipo assim, bota tudo na justiça e aí quem quiser assinar vai assinar, quem não quiser assinar já vai ser pedida a reintegração de posse. E essa questão que eles reclamam e que é muito pra gente, quando a gente escutou a primeira vez, né, como eu disse, quando a gente ouviu principalmente a história da Maria Tereza, era muito impactante, porque ela falou, era uma mulher de idade, que estava fora de casa quando ela chegou, as coisas dela estão fechadas em casa ainda, ela não teve nem como tirar as coisas, e aí agora parece que tem um imbróglio jurídico que o oficial de justiça que lacrou a casa não fez o inventário das coisas que estavam lá dentro, e ela pediu para retirar as coisas. E aí o juiz falou, olha, não posso permitir que você retire as coisas porque não sei mais se as coisas são suas porque não tem inventário. E eles reclamam, enfim, que não houve um diálogo da universidade, não houve uma tentativa de acordo. Como é que a senhora vê essa questão em particular? Eu entendo o seguinte, essa decisão é uma decisão jurídica. Não é lacrado pela universidade, é lacrado pela justiça. Agora, se nem a justiça fez a parte dela direito, né, fica complicado. Para nós não há interesse em ficar com os bens. Para nós há interesse que a casa seja liberada. Porque também se ela está fechada, ela não está sendo mantida, ela não pode ter outro uso, né? E aí tem essa narrativa de alguns moradores que falam que a UERJ está despejando especificamente os moradores críticos a ela. Como é que a senhora vê essa acusação? Todos eles são críticos ao UERJ, porque todos eles são saudosos de alguma forma do tempo do presídio. Lidei muito tempo com a comunidade, sempre tratei com respeito, né, mas sempre uma relação muito difícil. Eu acho que a grande confusão aí, Tomás, é que eles entendem que aquelas casas podem ser bens particulares. E aquelas casas são propriedades públicas. Eles residiram nessas casas enquanto servidores públicos. Na vida militar isso é muito comum. Aqui a Ana Santiago está falando com conhecimento de causa, porque o pai dela foi fuzileiro naval. Você vai para a base. Tem casa na base, você fica na base. Você está morando na casa, a casa não é sua. Você é transferido, você sai da casa. Mas o que aconteceu ali, que eu até acho que foi equivocado, foi que as pessoas não saíram, algumas já estavam aposentadas quando o presídio foi demolido, outras terminaram a sua vida, né, profissional em outros espaços, mas deixaram mulher, deixaram filhos, e aí o público e o privado começou a se misturar. Não, eu também, eu trabalhei 4 anos lá, eu dormia constantemente numa das casas da UERJ. Vou entrar com pedido de posse? Adoraria morar em Dois Rios. Só para você ter uma ideia, dos 28 termos de uso que a gente tem hoje, 2 são de aposentados do DSIP, 4 de reformados da PM, servidores públicos. 7 termos são de viúvas. Interessante essa questão da senhora ser filha de militar, né? Porque depois eu fiquei pensando nisso, né? Uma parte daquelas pessoas foram treinadas numa época, os universitários na época da ditadura eram um pouco vistos como o inimigo, né? É. E aí agora esse inimigo tá lá andando de calção e morando na casa, na Rua dos Bacanas, que eles chamam, né? Como é que a senhora vê essa questão em particular, professora? Eu acho que tem 2 situações aí, né? Que na verdade vão se somar, né? A gente tem a própria formação dessa comunidade no âmbito de um regime, né, ditatorial, na época ditatorial, mas também dentro de um regime prisional. Então a hierarquização, né? Tudo é perceptível, né? Você vê que a casa principal é a única virada para o mar, e conforme você vai chegando na mata, né, são casas menores, quer dizer, aquilo está tudo hierarquizado pelo posto que a pessoa assumia e a relevância que ela tinha dentro do próprio regime prisional, que sempre foi um choque. A gente sempre teve uma dificuldade em relação, porque chegamos para trabalhar no âmbito do quê? Da defesa do ambiente, na busca de conhecimentos antropológicos, sociológicos da região. Enfrentamos questão de caça, enfrentamos uma porção de questão complicada, que era legitimado no período do presídio.
Aí se soma isso tudo aí, um avanço significativo na nossa sociedade de um neofascismo, né? Que dá margem a esses órfãos, digamos assim, né, do sistema penitenciário, se sentirem contemplados por um discurso de sociedade que eles têm interesse. Eles têm uma visão de sociedade autoritária, patrimonialista, né? Isso tudo cai que nem uma luva, né, para aquele grupo social. Se você pensa contra, você é comunista, esquerdista, né, e qualquer ista que você quer colocar, né, inclusive muito preconceituosos em relação às diferenças, né, que hoje a universidade encorpa e defende, né. Nós tivemos problemas sérios, por exemplo, logo no início, com ataques aos turistas LGBTQI+. Ah, é? Aconteceu isso já? Aconteceu. Na verdade, é um conflito que ele é praticamente inevitável, porque são grupos que falam aquilo mesmo, né? Batata e cenoura, né? Porque, assim, dialogam a partir de princípios completamente diferentes e têm propostas completamente diferentes. E para o pessoal que foi moldado pela ideologia da caserna, a operação padrão para lidar com propostas diferentes é partir para a guerra. A Ana Santiago chegou a sentir o gostinho dessa guerra. Fiquei presa na ilha, porque na hora do ônibus da UERJ sair, eles bloquearam a estrada. E a gente teve que voltar, perdemos uma barca, entendeu? E ficamos para vir embora no dia seguinte. Bloquearam a estrada com... Bloquearam a estrada porque tinha uma equipe de TV lá, e aí, para criar o factoide, né? Bloquearam, fizeram protesto, cartaz, não sei o que lá, e a gente perdeu a barca. Voltamos pro SEAD. Isso foi na época que saiu aquela reportagem do SBT? Eu acho que sim, que eu estava na gestão. O cenário é de um paraíso, mas quem vive na Vila de Dois Rios, na Ilha Grande, diz que a vida virou um inferno. Na verdade, isso aqui é uma prisão sem muro. Essa que é a realidade, a nossa realidade atual. A política da UERJ hoje em dia é acabar com a vila, tirar os moradores, ficar só funcionário aqui que não pode falar nada, porque senão perde a casa e perde o emprego. Eles têm um contrato de prestação de serviço que ele se renova a cada 2 anos. Então... E aqui, você, meu ouvinte Black Bloc, anarquista, anticapitalista, talvez esteja vendo algum exagero em comparar esse movimento com uma guerra. Mas a gente precisa lembrar que a Ana Santiago me falou na condição de representante institucional da UERJ e a institucionalidade costuma amenizar as declarações. Funcionários da universidade que não quiseram se identificar falaram que moradores de Dois Rios costumavam ir ostensivamente armados a reuniões de conciliação e que chegaram a sabotar o gerador da universidade colocando açúcar no tanque de combustível. E aí, claro que quando os embates são vistos como guerra, é preciso personificar os inimigos. Você também sofre muito questionamento, muita agressão que é individual, entendeu? É pessoal, não é institucional. É curioso que, nesse sentido, o professor Gelson parece ter sido um alvo preferencial, apesar dele não ter nenhuma responsabilidade, na verdade, com relação às casas, né? Não tem quem toma conta, né, digamos assim, da regularização dos imóveis, é o DEPATI, um departamento da universidade, que cuida de patrimônio. E assim, a gente poderia ter dado a apuração por concluída. A gente escutou os dois lados, trouxe todos os fatos e argumentos relevantes para você formar sua própria opinião. O problema é que desde a nossa visita a Dois Rios, eu fiquei com uma impressão clara que tinha outra história por trás da história que a gente estava contando. Algumas coisas me faziam pensar isso. Primeiro, tinha as mensagens do Moisés e do Ururaí querendo censurar as próprias entrevistas. Depois, tinha a questão toda da associação. Aquela fala do pescador reclamando do disse-me-disse, o fato de Ururaí ter se tornado um opositor ferrenho só depois de herdar o cargo do sogro, as ligações dele com políticos do baixo clero. Como eu disse, essa desconfiança me acompanhou desde que eu voltei de Dois Rios. E eu comecei a tentar acabar com ela antes de procurar a UERJ institucionalmente.
Eu fiz isso marcando uma segunda conversa com o alvo preferido dos moradores de Dois Rios, o professor Gelson Rosentino de Almeida. Ele topou sem perguntar o motivo de uma segunda conversa, e diante da tarefa desagradável que tinha pela frente, eu resolvi partir para a máxima do curativo na ferida. Melhor puxar de uma vez, ou seja, começar com as perguntas mais difíceis. Professor, a gente, na verdade, resolveu falar com o senhor de novo, porque a gente foi para Dois Rios e a gente ouviu muitas críticas ao UERJ. A gente colheu muitos relatos de moradores que estão sendo despejados por ações judiciais movidas pela UERJ, e alguns deles falam que essas ações são injustas. O professor Gelson reagiu à minha pergunta antes de eu terminar, e essa reação imediata só ficou clara no vídeo, porque foi silenciosa. E foi exatamente a reação que se espera de alguém que acabou de ter um curativo arrancado de cima de uma ferida aberta. Um esgar de dor. Uma dor física. Depois ele respirou fundo e começou a responder, tentando não dar atenção ao cachorrinho dele, que provavelmente sentiu a tensão no ar e desembestou a latir furiosamente. Ele começou explicando que a gente já sabia, que ele não é responsável pelo buziles todo das casas. Mas ainda assim, ele foi adiante. Eu vou te falar que tem certas coisas que, embora não seja da minha alçada, eu acho que tem que ter um certo cuidado, uma cautela. A primeira delas é: vários moradores estão sendo despejados, estão sendo expulsos das suas casas. Não sei, isso me causa estranheza. Não que eu estou defendendo simplesmente a UERJ, é porque eu desconheço isso. Até onde eu sei, o que o DEPATI fez foi retirada de moradores que se recusaram a assinar o termo de permissionário. Aqui, importante dizer que, pelo menos em alguma medida, o professor Gelson disse que entende o lado dos moradores. Eu tenho um entendimento de que o diálogo deve prevalecer, direito à moradia, direito à sucessão, inclusive, mas agora como uma questão que é social, que é política. Por outro lado, há setores da universidade que entendem que o que prevalece é a questão da letra fria da lei. O senhor está mais na esfera do diálogo. Do diálogo, inclusive, se for necessário, a partir do entendimento, se for o caso, mudar a própria lei, mas que possa garantir o direito. Agora, direito, vou repetir que eu quero que isso fique muito claro, o direito à moradia, não o direito à exploração comercial, porque a gente não pode ter o risco de ter esse lugar especial, que é um patrimônio histórico, tombado, inclusive, já. Então, como é que você vai descaracterizar? Vai transformar aquilo no Abrão como? Né? Eu acho que é preciso ter um termo que seja um termo mais razoável, porque esse é um termo talvez um pouco duro, por isso que alguns moradores se recusaram a assinar. No termo de permissão de uso, vale lembrar, o morador se compromete, entre outras coisas, a fazer a manutenção da casa e a usar o imóvel exclusivamente para residência. Mas assim, você conta nos dedos as pessoas que tiveram esse problema. Eu não sei quantas pessoas você entrevistou, mas assim, eu conheço bem aquela comunidade. Claro, eu não sou dono dela, nem conheço todos, mas eu conheço quem são as pessoas que hoje fomentam a crítica, que inclusive a gente não tem nada a ver diretamente com isso, mas acaba sendo alvo também dessas críticas e ataques, porque essas pessoas têm outros interesses. Essas pessoas têm outros interesses. A porta estava ali aberta, mas em vez de empurrar para ver o que tinha lá dentro, eu preferi continuar mais um pouco na incômoda posição de cutucador de ferida. Falei que a gente tinha entrevistado 2 pessoas despejadas, mas que tinha colhido relatos demais. E que mesmo se fossem só 2, eram vidas que estavam sendo fortemente abaladas, e era uma porcentagem considerável se a gente levar em conta que a vila não tem nem 100 moradores, sendo que a maioria deles trabalha para a UERJ, então não está envolvida com esse tipo de questão. Se forem pessoas que estão fazendo ataque deliberado contra a instituição, que estão se organizando na defesa de interesses que são escusos e que estão fazendo ataques pessoais contra mim, e aí que transcendem a questão da universidade, transcendem a questão do museu, mas colocam a minha cara como da instituição. E olha que eu falo isso sem saber, eu sei que você está gravando, e eu estou querendo evitar aqui falar o nome, mas são pessoas que fizeram ataques vis e que eu espero que um dia paguem pelos seus crimes, porque foi um negócio assim. Você sabe por que eu estou mal de saúde, Tomás? Você me desculpa. Quando a gente conversou, o Gelson estava voltando de um afastamento médico devido a complicações relacionadas a 9 hérnias de disco. Eu não sei se são as mesmas 3 pessoas, mas foram 3 pessoas que promoveram ataques de coisas que eu promovi, por exemplo, projetos de turismo de base comunitária, e essas pessoas simplesmente na cara de pau, com esse discurso de comunidade, se apossaram da associação,
Entendeu? E de forma oportunista, porque fala em nome de comunidade caiçara, porque fala em nome de comunidade, e as pessoas que não conhecem, que não estão lá no dia a dia, acabam romantizando. É muito pesado. Ataques que tem com xingamentos, ataques com ameaças, com coisas que ofendem a honra, a dignidade. Só de falar nisso, desculpa, você tocou, não era a sua intenção, você não sabe disso. Mas, assim, isso é uma coisa que especialmente me magoa, me faz muito mal. Porque, por exemplo, uma dessas pessoas era um cara que se dizia meu amigo, tomava café comigo, estava lá comigo, tomava cerveja, e, de repente, do nada, após anos de parceria com a associação, com o sogro dele, virou e passou a fazer 1000 agressões, primeiro exigências, depois agressões. Aqui você provavelmente já matou a charada, né? O cara que entrou na associação e de repente resolveu bater de frente com a UERJ é, claro, o Ururaí. O mesmo cara que ameaçou processar a gente se a gente publicasse o que ele disse. Eu queria entender um pouco mais o Ururaí. Porque também ele fala essa coisa da comunidade tradicional, e ele fala que ele é indígena, e ele, assim, é difícil a gente falar isso, mas ele tem um fenótipo que não é um fenótipo de indígena, né? É óbvio que ele não é. Desculpa, eu só vou te falar uma coisa, porque eu gosto muito da família. Dele eu já, infelizmente, não consigo gostar mais. E eu vou te dizer, mesmo depois dos ataques, até o iniciozinho do ano, apesar de todos os ataques, eu ainda tive a pachorra de tentar manter aberta a porta do diálogo, de deixar eles usaram o centro de convivência para fazer reunião contra a gente. Mas, assim, a família é a família caiçara. E aí eu vou falar um diálogo que nós tivemos, eu e ele, uma certa vez, talvez tenha sido a origem de algumas dessas questões. O pai dele foi funcionário do presídio. E aí ele falou, tá vendo, mas meu pai era caiçara, minha mãe é caiçara. Foi o Locke, é o apelido dele, como as pessoas chamam, né? Ok, a sua família é caiçara, não tem dúvida, ninguém está questionando isso, mas a ocupação de Vila do Giz não é caiçara. Ela é da fazenda do Giz, uma fazenda escravocrata, e posteriormente com o presídio. Ah, mas e o Caixadaço, que era uma vila caiçara? Não, aquela vila, ela aparece não na época da fazenda, ela só aparece na época da transição da colônia correcional para a colônia agrícola. Ou seja, ela é construída na época já do presídio para funcionário do presídio. E aí eu perguntei para ele, o teu pai, quando ganhou a casa, ele ganhou a casa porque era funcionário ou era caiçara? Aí ele ficou titubeando, pula para lá, pula para cá. Eu falei, não, responde, é simples. Aí, porque era funcionário. Então pronto, essa é a questão. Eu não tenho nada contra os caiçaras, ao contrário, eu defendo que a Ilha Grande é caiçara. Agora, Vila do Giz não é. Divergência, discordância, diferença de entendimento, de projeto político, faz parte. O problema é quais são os interesses que não estão ditos. Qual que você imagina que seja o objetivo do Ururaí? Oficial, ter o direito à casa para a família permanecer no território. E extraoficial? Só ele pode dizer. E assim a gente volta às perguntas que literalmente não querem calar. Por quê? Quem estava realmente por trás disso? O professor Gelson claramente não estava disposto a apontar para as pessoas responsáveis. Mas ele me deu uma dica importante. Porque a gente passou o tempo inteiro pensando nas casas e na Vila de Dois Rios. Mas a Vila de Dois Rios é só um pedacinho da área cedida ao UERJ, que é gigantesca. Pega do canto onde tem Lopes Mendes, ele não pega Lopes Mendes, mas ele pega daquela esquina onde tem as pedras, toda a praia de Santo Antônio, Caixadaço, até Dois Rios. E aí de Dois Rios passa até a chegada na Parnaioca. Não pega a Parnaioca também. Ou seja, se a universidade abrir mão da Vila de Dois Rios, ela abre mão também de toda essa região, que a partir daí poderia voltar para o estado do Rio de Janeiro e com isso haveria uma camada a menos de burocracia barrando o famigerado resort. Se a gente fosse pensar na teoria da conspiração do resort, poderia-se fazer um resort ali na virada da praia de Lopes Mendes, por exemplo, na encosta. Sim, você pode fazer isso privatizando a praia de Santo Antônio. Ou, se quiser fazer o acesso ali pelo Caixadaço. São lugares completamente turísticos, visados, muito concorridos. Além de Caixadaço, tem outras pequenas entradas que, se você fizer uma intervenção ali, você consegue aproveitar bem o local. 2 semanas depois, eu levei essa questão para a pró-reitora da UERJ, Ana Santiago. E ela não pareceu nada surpresa com a minha teoria da conspiração, que estava cada vez mais deixando de ser teoria para ser só conspiração mesmo. Você ali teria que fazer um processo de desafetação do parque
que tiraria uma enseada inteira do parque. E, obviamente, que isso tem interesse, né? Desde 94 existe o projeto do resort. O Dois Rios é uma das áreas planas maiores da ilha. Então, assim, existe um interesse econômico, né, muito forte numa área em que o turismo virou a coqueluche, né? Dois Rios é um alvo, né? Dois Rios é um alvo. Mas de quem? A gente passou meses tentando achar essa ponta solta. Falou com pesquisadores, entrou em contato com políticos, procuradores e outros funcionários da UERJ. Até que finalmente, uma pessoa que não quer se identificar entregou pra gente 3 letras. V-A-L. Val. É o nome de uma pessoa que morou muito tempo na vila de Dois Rios e que ainda, segundo essa fonte, é muito próxima de uma família de políticos que tem uma relação especial com a região de Angra dos Reis. Os Bolsonaro. E quando eu ouvi essas 3 letrinhas, a primeira pessoa que me veio à mente foi ela. Fala aí, Val. Fala alguma coisa aí, Val. Eu tô tremendamente emocionada. Eu sei que você é manchete de novo. Ó, meu presidente, meu amigo, meu tudo. Pessoal, minha família. É a Val. Valderice Santos da Conceição, mais conhecida como Val do Açaí. A funcionária fantasma do gabinete de Jair Bolsonaro, que foi a primeira ponta do grande esquema de rachadinha que ao longo de décadas fez a fortuna do ex-presidente e uma parte considerável da família dele também. Tudo bem que a Val do Açaí se grafa com W, mas isso não tinha muita importância, porque Val é Val. De qualquer forma, a gente precisava checar essa informação, de preferência com alguém de fora da UERJ. Então a gente ligou para o único morador da Ilha Grande que a gente conhece que ainda estava respondendo às nossas mensagens. Maxier Costa de Oliveira. O áudio não tá dos melhores, porque, enfim, Ilha Grande, né? Eu comecei pelas bordas, perguntando de novo sobre o Ururaí. O Ururaí, você sabe se ele tem ligações com a política aí do Rio de Janeiro? Esse lado mais político dele, você conhece alguma coisa sobre isso? A única coisa que eu sei de política dele é a associação de moradores. Certo. Bora pro que interessa, então. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Maxier. Você já ouviu falar de uma ex-assessora do Bolsonaro que é conhecida como Val do Açaí? Então, vamos lá. Essa história é muito complicada. Ah, vá. Val do Açaí mora em Angra dos Reis, né? Não tem nada a ver com Dois Rios. Que a pessoa fala assim, Val do Açaí da Ilha Grande. Não tem nada a ver com a gente, não. Mas ela tem uma ligação com Dois Rios ou não tem uma ligação com Dois Rios? Val do Açaí, não. O que acontece é o seguinte. O que acontece, caro ouvinte, é que existe mais de uma Val em encarne com os Bolsonaro no município de Angra dos Reis. Agora, Valdenice é moradora de Dois Rios e sim, ela foi uma das responsáveis pela campanha do Bolsonaro. Ah, são 2 Valdenices diferentes, então, é isso? São 2 pessoas diferentes. Quem é essa Valdenice? Quais as relações dela com os Bolsonaro? E como a família do ex-presidente tem atuado na Vila Dois Rios? Você vai saber no próximo episódio. Que, como eu disse lá no começo, vai sair daqui a 1 semana. Terça-feira para os ouvintes financiadores, quarta-feira para o público geral, sempre às 3 da tarde. Antes de terminar, como de costume, eu quero te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. E hoje eu quero te falar do Finitude, podcast do Renan, voz de veludo Suquevicius, que fala sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos, morte e luto. E uma das coisas que me faz gostar especialmente dos podcasts que o Renan Suquevicius faz é o texto. Porque ele é um baita escritor.
Ele é tão baita escritor que lançou recentemente um livro de contos. Quase Verão. Saiu pela editora Diadorim e eu também recomendo demais. Procurei pelo Finitude no seu tocador, procurei pelo Quase Verão na sua livraria. Escute, leia, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 122 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é a Gabriela Raimundo e eu tô falando de Savannah, Georgia, Estados Unidos. A mixagem de som é do Vitor Coroa, a trilha sonora tema é do Paulo Gama, o design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de reportagem e de edição são do Matheus Marcolino. A reportagem, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.